Ei pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós vamos iniciar a semana 4, que é a última semana do Plano de Estudo Tutorado volume 2. A página que vocês vão encontrar a parte teórica é a página 68, as atividades vão estar na página 68, na 69 e 70. E o tema da semana é alcadienos. Os alcadienos ou dienos, então di é N, então duas duplas, tá? Esse di indica que tem duas ali. Duas o quê? Como é N, é dupla, tá? Então, dienos ou alcadienos são hidrocarbonetos que possuem cadeias abertas, lembrando disso, e duas ligações duplas, tá? Então, vamos lá. Vamos ver o que as atividades vão trazer para vocês. Aqui, na verdade, esse esqualeno que ele fala tem 6 ligações duplas. Então, não era para estar aqui. Mas como está falando sobre ligações duplas, eles colocaram nesse capítulo mesmo, tá? Então, o que vocês têm que saber? Ele falou que a molécula tem 30 carbonos. Então, vamos supor que ela não tivesse nenhuma ligação dupla. Quantos hidrogênios eu teria que ter ali? Vamos lá. Eu tenho C30 e eu falei para vocês que a fórmula para achar número de hidrogênio, quando eu tenho só ligações simples, é C30H2N mais 2. 2 vezes 30, 60. Mais 2, 62. Se o esqualeno não tivesse nenhuma ligação dupla, a fórmula dele seria C30H62, tá? E o que vocês têm que saber também? Que a cada uma dupla eu tiro 2 hidrogênios. Então, se eu tenho 6 duplas, eu vou perder 12 hidrogênios. Então, a fórmula do esqualeno vai ser C30H50, tá? E como que eu encontro a fórmula mínima? A fórmula mínima é encontrada quando eu divido pelo maior número inteiro possível os números que eu tenho aqui. Vamos supor que eu tenho C8H16. Esses compostos, né, com formato de carbono e hidrogênio, se eu dividir por 2, eu vou obter, mas não vai ser a fórmula mínima, porque eu vou obter C4H8 e dá para dividir mais ainda. Então, aqui eu percebo que se eu dividir todo mundo por 8, eu obtenho números inteiros e a maior divisão possível que eu posso fazer. Assim, você obtém a fórmula mínima, tá? Como que você vai obter a fórmula mínima ali? Então, C8H16, eu posso dividir todo mundo por 8, que eu vou encontrar números inteiros, e é a maior divisão possível ali, que aí eu vou obter C1H2. Essa é a fórmula mínima. Então, eu tenho que dividir pelo maior número inteiro possível, tá? Para a fórmula ficar reduzida. Se eu multiplicar por esse número inteiro novamente, eu consigo chegar à fórmula molecular, tá? Então, a fórmula mínima você vai dividir por um número inteiro, o máximo de vezes possíveis. Lembrando que você tem que dividir os dois ali pelo mesmo número inteiro. Então, se você dividir carbono por 8, você tem que dividir todo mundo por 8. Se eu dividir por 5, eu tenho que dividir todo mundo por 5, tá? E se você dividiu por 5 e viu que ainda dá para dividir por 2, tem que dividir por 2 de novo, que é a fórmula mínima possível, tá? Tentem fazer e qualquer dúvida vocês me falam. Aqui é nomenclatura, então vamos ficar atentos aqui. Como que funciona a nomenclatura para o alcadieno? Primeiro, eu tenho que incluir as duas duplas, tá? Na minha cadeia principal, com o maior número de carbonos possível. Então, vem aqui. Esse é o caminho possível, tá? Então, vocês têm 4 carbonos na cadeia principal. Logo, o que eu tenho aqui, ó, vai ser a sua ramificação, tá? Esse CH3, lembrando que a ramificação CH3 é um metil, tá? E a numeração? A numeração tem que dar o menor número possível para as duplas. Se tanto fizer para as duplas, o menor número possível para a sua ramificação. Se eu começar da esquerda para a direita, fica 1. Então, uma dupla no carbono 1, 2, 3. E a outra no 3. 1, 3. Se eu começar da direita, 1, 2, 3. Então, tanto faz aqui para a dupla começar da esquerda ou da direita. Então, o que vai definir? Sua ramificação. Ela tem que ficar no menor número possível. Se eu começar da direita para a esquerda, ela vai ficar no carbono 3. Se eu começar da esquerda para a direita, vai ficar no carbono 2. Então, a sua numeração tem que ser
da esquerda para a direita, tá? Então, 4 carbonos na cadeia principal, but, tem metil. Lembrando de falar onde estão as duplas e colocar di-en, tá? Di-en porque são 2 duplas, ok? Escolham a melhor opção a partir disso aí. A3, pessoal, o que vocês têm que analisar? O que seria alternado? Alternado é igual tá aqui para esse composto de cima. As duplas estão alternadas. Tem uma dupla no primeiro e no segundo carbono. Entre o terceiro e o quarto não tem dupla, tá? E depois tem outra dupla. Então, você tem alternância entre dupla e simples. Dupla, simples, dupla, tá vendo? Isso é um composto alternado. Então, olha só. Se a dupla estiver no carbono 1 e logo em seguida no carbono 2, tem como ter alternância ali? E se ela estiver no 2 e logo em seguida no 3, tem alternância de um carbono ali com ligação simples? Agora, se ela estiver no 1, não tiver no 3 e só for aparecer no 4, ela vai ter alternância ali ou não? E entre 1 e 3? Então, montem esses compostos e analisem, tá? Se ficar muito distante, ele não vai ter alternância, vai ter mais ligação simples entre eles. Se não tiver distância entre eles, se for logo em seguida, 2, 3, 3, 4, ele não vai ter alternância também, porque vai ter 2 duplas em seguidas, tá? Então, veem aí qual que é a opção mais correta. O hidrocarboneto de fórmula. Então, o que tem nesse composto? Vamos analisar aqui. Ele tem 2 ligações duplas. O que nós estamos estudando? Composto de cadeia aberta com 2 duplas. E aqui, ó, as duplas estão alternadas, elas estão no carbono 1 e depois no carbono 3. Tem dupla, simples, dupla. Dupla alternada aqui, tá? Então, qual composto que nós estamos estudando é aberto e tem 2 duplas? E a 5 é apenas, vocês têm que fazer uma pesquisa, tá? A pesquisa, na verdade, está bem embaixo aqui. É o desafio. A partir dos estudos sobre cadeias carbônicas, identifique a diferença entre as moléculas de sabões e detergentes. Cite quais as matérias-primas na fabricação de cada um, identificando o efeito do sabão e do detergente contra o coronavírus. Então, vocês têm que pesquisar matéria-prima para cada um deles, diferença entre as 2 moléculas e ainda pesquisar o efeito deles sobre o coronavírus, tá? Então, essa é a questão 5, façam ela para mim. Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat de Conexão Escola ou pelo WhatsApp no privado.